Capítulo 2. O Conselho de Sabedoria Mundana. Cristão seguiu seu caminho solitário, com o corpo cansado e a alma aflita. O pântano ainda o assombrava, e o fardo em suas costas parecia cada vez mais pesado. Enquanto caminhava, avistou um homem distinto, vindo ao seu encontro. Era elegante, de fala mansa e expressão confiante. Ele se chamava Senhor Sabedoria Mundana, morador de uma grande cidade chamada Procedimento da Carne, um lugar conhecido por sua prudência terrena e por sua devoção às aparências. Quando se aproximaram, o homem o cumprimentou com cortesia. "Boa tarde, amigo. Para onde vai assim com esse semblante atormentado e carregando tamanho peso nas costas?" Cristão respondeu: "Vou em direção à porta estreita, lá longe, onde se vê aquele ponto de luz. Me disseram que lá me livrarei deste fardo que carrego nas costas." Sabedoria Mundana olhou assim com aquele olhar de quem arregala os olhos e sobrancelhas. Não disfarçou, se mostrou intrigado e logo disparou a analisar. "Homem, tu tem esposa? E um bruguinhozinho comedor de pão que fica perturbando no pé gritando paé, paé, tu não tem não?" "Tenho, mas pensar neles me causa até dor." O homem sorriu com ar de quem já viu muito disso e tem a resposta. Afinal, o sujeito era sábio, não é pouca coisa não. "Escuta, meu filho, o primeiro passo é óbvio. Se livra desse peso nas costas. Enquanto tu carregar tamanho fardo, tu não vai muito longe não." "É tudo o que desejo", respondeu Cristão. "Mas me livrar desse peso nas costas... Homem, quem foi que te mandou seguir por esse caminho perigoso?" "Um sujeito chamado Evangelista." Sabedoria Mundana soltou um leve riso, sarcástico, como é próprio de quem conhece e sabe muito na frente de quem sabe pouco. "Sei, evangelista. Conheço bem esse tipo de gente. Povo que só sabe fazer os outros sofrerem. Esse caminho que ele te mostrou é o mais árduo. Perigo. Para que caminhar em deserto? Passar fome. Enfrentar espada e cruz? Homem, vá por mim. Muita gente já deu com os burros na água fazendo isto que esse tal evangelista te aconselhou. A gente busca o caminho mais fácil." Cristão ficou inquieto, mas respondeu com sinceridade: "Realmente o fardo nas minhas costas é pior do que todos esses males. Mas voltar, não posso mais." "Tá bom, então vou arrumar jeito para tu pelo menos aliviar esse peso nas costas", insistiu o homem. "Tá vendo aquela aldeia ali? Chama-se Aldeia da Moralidade. Lá vive um homem de grande reputação, o senhor Legalista. Ele saberá como remover esse peso de ti. Muitos já foram até ele e encontraram alívio. Cabra sábio, prudente e justo. Sua casa fica logo após aquela colina." Cristão pensou um pouco. A proposta parecia no mínimo racional. E se ele não estiver em casa? O filho dele, um menino bom, o jovem Civilidade vai te atender. Não te preocupe não. Além disso, já que voltar não quer, por lá pode ficar. A aldeia é um bom lugar para morar. Segurança, cidade limpa, povo educado, vizinhança que dá gosto. Lá tua vida será honrada e o peso logo desaparecerá." Cristão parou, pensativo. Talvez esse homem tenha razão. Se existe um caminho mais simples, por que não segui-lo? Eu mesmo que vi aquele sonho, achei o conselho muito prudente. De fato, o homem era sábio, e aquele peso nas costas do cristão me fazia não sonhar, mas aquilo estava parecendo era um pesadelo. Por fim vi no sonho quando Cristão disse: "Mostre-me, por favor, o caminho até lá." "É simples", respondeu Sabedoria Mundana, apontando. "Vês aquela grande colina? A casa de Legalista fica logo além dela." E, satisfeito, seguiu seu caminho, enquanto o cristão deixava a estrada, aquela estrada de pedra bem preparada pelo rei que o Socorro havia dito que nela não se caía em areia movediça, e então se dirigiu à colina como a Sabedoria Mundana aconselhou.
Quando chegou perto é que percebeu que a montanha era imensa e assustadora. Seu topo desaparecia nas nuvens e as encostas pareciam prestes a desabar sobre quem passasse. Tava vendo a hora cair umas pedras e ficar soterrado. Eu vi aquele sonho e me desesperava junto. Parece que não estava vendo o sonho. Parece que sofria junto com o peregrino. De repente, vi sobre o cristão relâmpagos que cortavam o céu e o chão tremeu. Cristão palideceu e caiu de joelhos, tomado de pavor. Valha-me Deus, estou perdido. E o fardo agora parecia pesar o dobro do peso. E o medo fazia os joelhos tremerem como bambu ao vento. Quase não caminhava. Era medo mesmo. Nesse instante, viu alguém se aproximando à distância. Era o evangelista, o mesmo homem que antes o orientara. Ao reconhecê-lo, Cristão corou de vergonha e abaixou o rosto. Evangelista se deteve diante dele com um olhar não muito de bons amigos e perguntou: "Ah, riégua, macho, que é que tu faz aqui?" Cristão, envergonhado, mal conseguia falar. "Homem, tu não era aquele cara que estava desesperado chorando fora das muralhas da cidade da destruição? Tu não era o cara que queria fugir do fogo que vinha do céu e te apontei a porta estreita? Uma porta estreita, mas impossível de não se ver, porque atrás dela tem uma luz que de longe se vê como um farol?" "Sim, senhor, sou eu mesmo", falou o cristão meio encabulado. "Então o que tu tá fazendo aqui? Já saiu do caminho?" Cristão contou-lhe tudo: o encontro com sabedoria mundana, o conselho de procurar legalista, o medo diante da colina e o desespero que o tomava. Para tudo tinha uma boa explicação. Evangelista suspirou e com firmeza na voz disse: "Ó, cristão, este homem, sabedoria mundana, faz jus ao nome. Ele só entende as coisas terrenas e despreza as marcas da cruz. O conselho dele é uma armadilha. Ensinou-te 3 erros graves. Primeiro, desviou-te do caminho verdadeiro. Segundo, tentou fazer-te temer o sofrimento que purifica. E terceiro, quis que buscasse salvação por tuas próprias obras, não pela graça de Deus." Cristão ouvia em silêncio, envergonhado. "Ouve bem", continuou o evangelista. "O Rei dos Céus nunca prometeu uma estrada fácil, cristão. A porta estreita é o início da vida, mas também é o começo da luta contra o próprio eu. Legalista não pode tirar teu fardo. Nenhum homem pode. Só aquele a quem o portão nos conduz tem esse poder." Cristão começou a chorar. "Senhor, ainda há esperança para mim? Fui tolo em seguir o conselho daquele homem. Posso voltar?" Evangelista pousou a mão sobre o ombro e respondeu com ternura: "Teu erro foi grande, mas há misericórdia para quem se arrepende. Volta ao caminho e não te desvies mais. O homem que guarda o portão te receberá, pois ele ama os que buscam a verdade." Cristão caiu de joelhos aliviado e agradeceu. Evangelista o ajudou a levantar-se, deu-lhe um sorriso e despediu-se dizendo: "Vai com Deus, homem, e que tua fé te sustente." Cristão partiu novamente, apressado, sem falar com ninguém, temendo que, se parasse, o medo fizesse desistir outra vez. Caminhou sem parada e sem interrupção até alcançar a porta estreita. Chegando na porta, estava escrito: "Batei e abre-se-vos-á." Ele bateu, não uma, mas várias vezes, clamando: "Por favor, deixe-me entrar, sou um pecador, mas busco a salvação." Logo uma voz respondeu do outro lado da porta: "Quem está aí?" "Um pobre viajante vindo da cidade da destruição", respondeu o cristão. "Peço que me deixes entrar para que eu escape da condenação que virá." A porta se abriu e um homem de semblante bondoso, chamado Boa Vontade, apareceu. "Entra", disse ele, com um coração terno. Cristão deu um passo à frente, mas Boa Vontade o puxou bruscamente para dentro. "Valha-me, homem, por que me puxou desse jeito? Eu não já estava entrando, rapaz?" perguntou Cristão surpreso. "É que há um castelo aqui próximo, governado por Belzebu. Ele e seus servos atiram flechas contra os que se aproximam deste portão. Muitos morrem antes de entrar. Te puxei logo para isso não acontecer contigo." Cristão estremeceu. "Agora entendo por que quando vinha e estava para entrar eu tremia tanto, parecia vara de bambu verde. Pensei que era por causa da luz forte que estava atrás da porta, mas agora vejo que já me acostumei os olhos com a luz forte."
Besteira, homem. Se a porta se abriu para ti, ninguém pode fechar, porque o que o rei abre, ninguém fecha. É decreto. Vai por mim.